apóstolo Paulo dizendo: senhores, que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também das vossas vidas. Diga: quando eu tenho um controle. Quando eu tenho alguém no controle, esse alguém está ciente. Esse alguém sabe do que vai se passar. Normalmente o marido ou o esposo, ele sabe o que vai se passar dentro da casa, porque ele trabalha, ele sabe como ganhar o dinheiro, ele sabe quanto ele está ganhando, ele sabe para onde vai o seu salário, ele sabe como investir o salário, e ele sabe também de todas as suas dívidas. Assim estava Paulo com aquele barco, e no versículo 9 você percebe que ele diz assim: olha, nós vamos ter, no versículo 10, nós vamos ter muitos prejuízos, mas ele dizia: pode ficar tranquilo, nós vamos perder navio, nós vamos perder carga do navio, mas nenhum de vocês vai perder sequer um fio de cabelo. Diga: a minha segurança está na minha obediência. Aí nessa noite eu te pergunto: você como esposa tem obedecido o teu marido? Você como filhos tem obedecido seus pais? Vocês como esposo tem buscado direcionamento do Senhor, tem obedecido à voz do Senhor, ou você tem tocado a tua casa do jeito que você bem entende? Paulo não, o apóstolo Paulo, ele esperou no Senhor, ele esperou quando Deus começou a falar com ele, esperou quando o Espírito Santo começou a dizer a ele. Aí ele diz aqui no versículo 10, até vou repetir, ele diz assim: senhores, a segunda parte do versículo 10, senhores, que a viagem vai ser trabalhosa. Diga comigo: a minha vida é uma viagem. Diga: o meu lar passa por uma viagem. E nesta viagem eu encontro trabalho. Tem muito lar que não tem trabalho. Tem muito lar que não tem a harmonia do trabalho. Não tem uma vida trabalhosa, tem uma vida complicada. E aqui Paulo está dizendo: olha, senhores, nós vamos ter uma viagem, essa viagem vai ser trabalhosa, essa viagem vai ser dificultosa. Irmão, quem te falou que o teu casamento, quem te falou que a tua vida familiar ia ser fácil? Não, nunca é fácil. A vida familiar nunca foi fácil para ninguém. A vida a dois, porque cada um tem um gosto, né? Cada um tem um direcionamento, cada um foi, até a educação familiar, né? Cada um veio de um tipo de educação. Uns tiveram, a esposa, a moça teve um tipo de educação, o rapaz teve outro tipo de educação. A moça teve uma cultura, o rapaz teve outra cultura. E agora juntou-se os dois para viver uma vida em comum. Então a educação, a cultura, a formação começa a gerar atrito, começa a gerar conflito. O casal, muitas das vezes, começa a ter agora uma viagem dificultosa, uma viagem trabalhosa, uma viagem com conflitos, uma viagem com guerra, porque a ideia não é a mesma, não combina a comunicação, o linguajar, a atitude. Então, quando começa o casamento, começa-se uma grande viagem. E toda viagem você sabe que você sai de um ponto para chegar ao outro. Você sai de um lugar e vai chegar a outro lugar. Isso é uma viagem. E o casamento nada mais é, ou a vida familiar, porque hoje eu culto com a família, domingo da família. A vida familiar nada mais é do que uma grande viagem. E o apóstolo Paulo avisou a todos que estavam no barco. Capítulo 27, versículo 10. Capítulo 27, versículo 10. A segunda parte do versículo, a parte B. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Diga: nesta viagem podemos sofrer alguns danos. Dentro do casamento, irmãos, muitas vezes você tem perdas, você tem danos, você sofre, dentro do conflito você sofre alguns danos.
é isso? Danos, os primeiros danos da nossa vida que nós sofremos dentro do relacionamento são danos morais, né? Muitas vezes a moça responde mal para o moço, que já agora já não é mais o moço, é o esposo. E as palavras ferem, as palavras machucam, as palavras muitas vezes deixam marcas profundas. Muitas vezes o moço responde mal para a moça. Os pais muitas vezes amaldiçoam os filhos, trazem palavras de maldição para dentro de casa. Isso gera danos familiares, danos morais e familiares. E Paulo continua dizendo: olha, essa viagem vai ser uma viagem complicada, vai ser uma viagem trabalhosa, com dano, né, com muitos danos, alguns danos e muito prejuízo. Diga, no meu casamento eu encontro prejuízo também. Sabe, você encontra prejuízo. Às vezes a dona de casa é que sempre faz isso, né? Ela quer botar o móvel de lugar, fazer uma surpresa no marido, e quando ela vai puxar o guarda-roupa, desmonta. Aí o marido chega, aí ele tem uma surpresa, né? O guarda-roupa está desmontado. Ele diz: o que aconteceu? Passou um vento aqui? Não, eu ia mudar as coisas, quebrou. Então o prejuízo aparece. E muitas vezes o marido, o esposo, dentro do casamento, quer fazer uma surpresa para a esposa, compra lá uma roupa bonita, compra lá uma lingerie, traz, aí ela pega e diz: não gostei, não quero essa roupa. Sabe? Então nós precisamos entender, irmãos, que dentro do casamento o nosso prejuízo não é só prejuízo moral, mas é prejuízo também físico. E muitas vezes nós temos prejuízo com nossos filhos, é isso? Os filhos ficam doentes e nós passamos a noite em claro, passamos a noite acordado, passamos a noite de olhos abertos, porque no outro dia nós precisamos de trabalhar, e aí perdemos a noite de sono. E o apóstolo Paulo continua dizendo: esta viagem vai ser uma viagem complicada. Diga, nesta noite, estou começando a entender porque a minha casa começa a ter algumas dificuldades e alguns problemas. Diga, eu não sabia que eu estou numa viagem. Você já viu quando você vai viajar de um estado para o outro, você tem um cálculo. Você vai até a rodoviária, ou você pega o carro, ou você vai de avião. Então você tem uma previsão de tempo. E você tem